relatado no Elite Oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Bom, eu escuto os relatos das pessoas que escrevem para este canal há muito tempo, e por isso eu resolvi contar o meu. Sempre gostei de ouvir os relatos da Elite Oculta, lobisomens, OVNIs, fantasmas, etc. Bem, eu gosto bastante de filmes de terror, mas não sou um cara medroso. Eu sou um cara comum. E hoje casado e pai de família. Sou casado há pouco mais de 11 anos, tenho 2 filhos e a minha mais velha que também tem 11 anos. E o meu mais novo que tem 6 anos de idade. Bem, eu tenho problemas com insônia desde os 15 anos e costumo ficar assistindo TV até tarde da noite. Certo dia, quando cheguei do trabalho cansado, a minha filha, naquela época, tinha poucos meses de idade e ainda morávamos na casa dos meus pais. Era uma casa separada, porém dentro do mesmo terreno. Bom, quando cheguei um pouco tarde da noite, pois costumava ficar junto com meu pai, que é comerciante noturno, eu tomei um banho, beijei a minha filha e esposa e fui assistir TV. E como naquele dia não estava passando nada de bom e a porcaria da minha insônia estava horrível, eu resolvi desligar a TV e ficar deitado no escuro pensando besteiras para ver se o sono chegava. Passado algum tempo, eu senti os meus olhos pesados e pensei: que bom, agora é que eu vou conseguir dormir. E quando estava quase cochilando, eu senti como se algo batesse em mim. Como um vento forte, sei lá. Fiquei paralisado na cama, quase sem poder respirar direito. Eu tentei me mover para ver se acordava a minha esposa e nada. E de repente, eu consegui ver uma figura passando próximo à nossa cama e seguindo em direção ao berço da minha filha. Entrei em desespero e tentava a todo custo fazer algo, mas o que me segurava era muito forte. A coisa era baixa, não tinha mais do que 1,50 m, e ela ficou na frente do berço. E como a casa só tinha 3 cômodos, o berço ficava dentro do nosso quarto. E foi quando aquela criatura fez menção de pegar a minha filha que começou a chorar. O mais impressionante é que a minha esposa não acordava de jeito nenhum, visto que ela tem um sono bem leve. Então, eu não sei como arranjei forças para me libertar e automaticamente eu acendi a luz e foi aí que a criatura desapareceu. A minha filha ficou assustada e foi somente aí que a minha esposa acordou. Perguntou o que havia acontecido e eu falei tudo. Então, ela disse que foi a minha mania de ficar até tarde da noite assistindo filmes de terror, mas naquele dia eu não tinha assistido nenhum filme. E o que quer dizer da minha filha assustada, que só dormiu no meu colo? Quando eu colocava ela no berço, ela acordava e começava a chorar. E naquela noite, ela dormiu entre nós. Eu passei a noite acordado no escuro, esperando a tal coisa voltar. Peguei uma faca na cozinha e coloquei próximo à minha mão. O mais impressionante é que após uns 5 ou 6 anos, nós já havíamos mudado de casa e de bairro.
é onde estamos morando atualmente. Em um certo dia, a minha filha estava desenhando na sala. E foi quando ela veio me mostrar um desenho que tinha acabado de fazer. E para o meu espanto, o desenho retratava o que tinha ocorrido há anos atrás. Mas como ela pode se lembrar de um fato que ela tinha apenas meses de idade? E aquela criatura que ela havia desenhado, e mesmo que pelos traços de uma criança, era muito parecida com a criatura que eu tinha visto. Eu lembro que ela falou que tinha visto a cena em um sonho dela. Ela não soube me informar quando foi o sonho, só disse que se lembrou de repente. Bem, após pesquisas, eu descobri que aquela criatura se chama pisadeira e que ela é a responsável pela paralisia do sono. Boa noite. O que contarei neste relato realmente aconteceu, mas de fato não é tão assustador, porém é muito estranho. Em meados dos anos 90, a minha madrinha acabava de comprar um VW Passat. Era um carro lindo e chegava a brilhar. E numa noite de sexta-feira, cerca de uma semana antes de se casar com o meu tio, ambos saíram para curtir a noite como qualquer casal feliz. Enquanto isso, o meu pai estava em casa vendo filme, já depois da meia-noite, e a minha mãe estava no quarto dormindo. Ele sempre lembra dessa história e sempre se arrepia ao contar. E segundo contou, ele não conseguia dormir de jeito nenhum, estava inquieto e decidiu então ficar na sala vendo o filme. Porém, começou o primeiro fato estranho. Ele, ao invés de trocar de roupa e ficar de pijama ou algum short velho de futebol e afins, uma vez que ele estava em casa e já era de madrugada, bem, ele se arrumou como se fosse sair de casa. Vestiu camisa de sair, bermuda, sapato e ficou sentado no sofá inquieto vendo TV. E foi então que ele foi surpreendido pelo irmão do meu tio, que estava com a minha tia tocando a campainha. E segundo meu pai, quando ele foi atender, ele nem deu boa noite. Já saiu perguntando como estava o estado de saúde deles e em que hospital eles estavam internados, pois segundo ele viu o acidente passando como um filme na sua frente. Viu o carro batendo no poste e os dois, que eram meu tio e a minha tia, apagando dentro do carro. E sendo que o meu pai estava em casa e ninguém havia falado nada para ele, o irmão do meu tio havia ido lá justamente para contar a notícia para o meu pai. Eu acredito bastante nessas coisas de sentir e ter premonições. E essa história até hoje é contada pelo meu pai, e nem ele sabe como adivinhou que ambos haviam batido e capotado o carro. Boa noite. Olá, o meu nome é Bruno, e o relato que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Eu morava na casa do meu ex-padrasto na época. Era noite de lua cheia, e eu creio que era por volta de 3h30 da madrugada. E para quem sabe, essa é a hora do demônio. Eu acordei para ir ao banheiro, e estava muito escuro e silencioso, e por isso eu andei de bruços para não acordar ninguém. E para chegar no banheiro naquela casa,
tem que se passar pela cozinha, pois o banheiro fica do lado da mesma. Eu passei pela cozinha sem acender nenhuma luz, e quando cheguei na cozinha, depois de atravessar o corredor onde ficam os quartos, estava a maior escuridão. Então, o meu coração bateu a mil, depois de ver aquela cena. Havia uma sombra ao lado da pia, e parecia ser um cara com um sobretudo e um chapéu negro. Eu não sei como corri tão rápido na minha vida. E então, entrei para o meu quarto e escondi embaixo das cobertas. Mas o pior foi que eu esqueci a porta do meu quarto aberta. Eu levantei a parte do cobertor em que estava a minha cabeça e olhei para a porta do quarto. E um vulto passou de um lado para o outro no corredor. Eu me levantei na maior velocidade e fechei a porta. E depois me escondi nos cobertores de novo. Então, eu ouvi o barulho da porta abrir, e foi aí que eu gelei. Fiquei ali e acabei dormindo. E no dia seguinte eu perguntei para a minha mãe se ela havia ido à cozinha durante a noite. Obviamente ela disse que não, pois ela não costuma levantar de noite porque tem um sono pesado. Perguntei a mesma coisa para o meu padrasto e para a minha irmã. E ninguém confirmou a presença na cozinha naquela noite. E foi assim que eu me perguntei o que seria aquela sombra daquele homem de sobretudo e daquele enorme sombreiro na cabeça. Desde então, eu não tive muitas experiências com o plano astral, além de uma noite em que eu ouvi batidas na parede. Bem, mas eu fiquei com essa dúvida até hoje, pois ainda eu não sei o que era aquela sombra. Eu sei que não foi a minha imaginação e nem a minha cabeça que criou aquela cena, pois eu nunca tive nenhum problema crônico ou mental desse tipo. E além do mais, depois de várias pesquisas na internet, eu descobri que várias pessoas em todos os cantos do mundo também vê esse espectro de sobretudo e chapéu negro. Bem, mas a verdade é que só Deus sabe o que era aquilo. Mas depois daquela noite, eu descobri a realidade. E que não estamos sozinhos nesse mundo. Boa noite. Me chamo Maria. Na época, eu trabalhava em uma empresa que se chamava DHL. Na verdade, eu prestava serviços para essa empresa. Isso no ano de 2014. A minha filha, neste período, era apenas uma adolescente. Hoje, ela tem 23 anos. Certo dia, ela me disse: "Mãe, eu acredito que qualquer dia desse, a senhora vai presenciar alguma coisa. E se a senhora não ver, vai ouvir." Então eu disse: "O que você quer dizer com isso?" Então ela me contou que teve uma certa visão, de que algo estava me olhando e me espreitando durante a volta do serviço para casa. E eu simplesmente falei: "Ah, para com isso." Eu trabalhava à noite, entrava às 20 horas e saía 4 da manhã. Bem, por fim eu não dei muita atenção ao que ela me falou. Deixei pra lá. Entrou a noite e eu fui trabalhar. E por volta de 4 da manhã, eu entreguei o meu expediente e saí para retornar à minha casa. Eu morava em um condomínio aberto, e próximo deste condomínio ficavam algumas áreas livres. E neste horário, saíam algumas pessoas que trabalhavam em outras empresas, que ficavam ao lado de onde eu trabalhava. Eu tinha uma amiga que saía neste mesmo horário também.
e de vez em quando eu ia embora junto a ela. Só que neste dia ela não foi trabalhar. Então resolvi seguir o meu trajeto sozinha. Da minha casa até a empresa dava uns 20 minutos a pé. E é o que eu sempre fazia. Bom, eu pegava uma estrada de terra, pois neste período estradas ainda não tinham sido pavimentadas. E ao sair da estrada, entrei em uma área livre que dava acesso para a minha casa. E até era mais perto. Eu já estava no condomínio. Na verdade, eu morava em uma chácara. E próximo à chácara, do lado direito, ficava um terreno baldio. Este terreno não tinha casa, era apenas muito mato. Tinha até alguns criadores de cavalo. E os mesmos, de vez em quando, colocavam seus animais lá, para pastarem. Este terreno, na verdade, era particular, mas o dono dificilmente aparecia por lá. O terreno tinha uma certa altura e não era totalmente plano. Bem, a uns 500 metros mais ou menos da minha casa, eu avistei 4 cães. Eles sempre ficavam lá, deitados na rua. Nesse dia, eles estavam eufóricos, olhando para o terreno e latiam muito. Dava para ver que seus pelos estavam levantados. Eu simplesmente parei, a uns 100 metros do lugar, e fiquei apenas observando. Logo pensei que eles estivessem latindo algum cavalo. Mas o fato que me chamou a atenção foi os pelos deles levantados. Tive uma sensação ruim. Fiz uma pequena oração e segui em frente. Isso em passos rápidos. Abri o portão e desci. A luz de fora da casa estava apagada. Consegui clarear a fechadura da porta com o celular. Entrei dentro de casa o mais rápido possível. Tinha a impressão que algo me seguiu. Então eu fui para o quarto da minha filha. Estava tão cansada e não tive coragem sequer de trocar de roupas. Eu simplesmente me deitei. Isso em questão de 3 minutos. Acredito. E quando já estava deitada, percebi que algo passou pela minha janela. Devido ao silêncio da madrugada, eu sentia que aquilo pisava com uma tamanha força no chão. E de repente, soltou um urro. O urro foi tão forte, semelhante ao urro de um leão. Senti um medo tão terrível que o meu coração disparou. As minhas pernas ficaram moles. E eu simplesmente disse: "Meu Deus, o que é isso?" Fechei os olhos e consegui dormir. E no outro dia, a minha filha me disse: "E aí, mãe, viu alguma coisa essa madrugada?" Eu disse que não, mas havia ouvido um urro horrível e umas pisadas muito pesadas, que passou de frente da janela. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Sério?" Então respondi que sim. A perguntei o que era aquilo. E ela me disse que era um lobisomem. Olhei para ela e disse para parar de brincadeiras, pois isso não existe. Ela disse que já havia visto aquela criatura antes, em uma certa noite em que todos dormiam. Ela disse que sentia que algo andava lá fora, porém as suas pisadas eram muito pesadas. Ela se levantou e foi até a veneziana da janela, e pelas frestas ela viu uma besta. Uma criatura enorme, pelos negros por todo o corpo, e andava como um quadrúpede. E quando ela menos esperava, a criatura a encarou
com grandes olhos vermelhos. Daí, a criatura saiu correndo de uma forma estranha. Então a minha filha disse que não teve dúvidas de que era um lobisomem. Então eu disse a ela: "E por que você não me disse antes? Aquilo poderia ter me atacado. Não acredito que você sabia disso e não me avisou do que se tratava." Ela disse que não me contou o que era, porque eu iria ficar com medo. No dia seguinte, eu pedi demissão do trabalho e não tive mais coragem de trabalhar à noite. Bem, o tempo passou e eu não comentei isso com ninguém. E uns 3 meses depois, uma moça conhecida minha estava vindo da balada, isso por volta de 2 da madrugada. E foi quando ela avistou ao longe aquela aberração. E como ela estava um tanto longe, ela parou e ficou a observar o que seria aquilo. A criatura estava vindo em uma posição ereta, como que agarrado ao portão, querendo passar para o lado de dentro da casa, para enfrentar os cachorros. E os cães estavam a latir, e ao longe dava para ouvir os seus latidos. Então ela pensou: "Meu Deus, que diabos é aquilo?" E quando ela se deu conta do que se tratava, tirou os chinelos e saiu correndo, como uma louca. E ao chegar em casa, quase sem fôlego, contou para toda a família o que havia presenciado. Mas como sempre, ninguém acreditou. Depois deste fato, alguns catadores do lixão avistaram este mesmo demônio, próximo da área livre. Outra coisa que gostaria de mencionar no meu relato foi algo que aconteceu no ano de 1986, quando eu ainda era apenas uma garota. Neste mesmo bairro onde eu morei em Osasco, existe um lixão muito antigo, aonde vai o lixo da região de Osasco, onde muitos conhecidos na época trabalhavam. Uma senhora conhecida da minha família trabalhava também neste lixão e nos relatou que em uma certa noite, quando todos trabalhavam, lá pelas 3 da madrugada, algo desceu em rumo ao lixão. Na época, o lixão ficava entre alguns morros, que hoje não existem mais, pois já foram destruídos, para então ampliar o lixão. Ela disse que aquilo desceu de uma forma estranha, correndo com dificuldades, e havia uma enorme quantidade de cachorros ao redor, latindo desesperadamente. Eram mais de 20 cachorros. Então, quando aquilo se aproximou de um depósito de reciclagem, o qual não estava muito longe dos trabalhadores, a criatura ficou ereta, de uma forma assustadora, e urrando enfrentava os cães, sendo que alguns eram lançados para longe. As pessoas que estavam ali presenciando aquela cena não quiseram ficar no local, pois todos ficaram assustados. Então resolveram retornarem para suas barracas, até porque muitos daqueles trabalhadores eram moradores do lixão. No outro dia, todos queriam saber o que era aquilo. E depois deste fato, muitos ficaram com medo de trabalhar à noite naquele lugar. Alguns corajosos resolveram ir até o local do depósito de reciclagem para ver se viam alguma coisa. E para surpresa de muitos, havia muito sangue ali. E este sangue estava por muitos lugares. Provavelmente seria dos cães, ou até mesmo
daquela fera horrenda. A senhora contava que não era a primeira vez que aquela coisa vinha rondando pelo lixão. E muitos nunca deram muita importância, porque até então achavam que poderia ser alguma cadela no cio. Mas depois daquela noite, todos sabiam que aquela criatura não tinha nada a ver com um animal conhecido. E aquela coisa passou a ser apelidada pelos trabalhadores como a fera do lixão. O marido daquela senhora contava para as pessoas que aquela criatura se tratava de um lobisomem. E também disse que a fera não se aproximava dos trabalhadores por causa da grande quantidade de cachorros que existiam ali no lixão. Depois deste fato, muitos ali deixaram de trabalhar à noite, por medo daquela coisa. Alguns duvidaram, mas também haviam outros que acreditavam. Bem, para resumir, este não foi o primeiro caso de avistamento de lobisomem em Osasco. Hoje, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e não duvido que o sobrenatural existe. Boa noite. Me chamo José. Na época que aconteceu este fato, eu tinha 17 anos de idade. E hoje tenho 45. Nasci em uma família cigana. Mas hoje não convivo mais com os ciganos. Morávamos em um acampamento em Goiás. Eu e o meu pai saíamos muito à noite para pescar no Rio Verde. Em uma dessas idas, foi eu, o meu pai e um amigo dele. Estávamos ali pescando e conversando, quando escutamos um barulho no mato. Não ligamos, pois achamos ser algum animal, e continuamos ali pescando. Em seguida, ouvimos um relincho muito alto sair do mato. Na hora, estávamos convencidos que se tratava de algum porco do mato. E nós estávamos armados com as nossas peixeiras, caso fosse necessário usar. Depois que terminamos a pescaria, fomos embora com a sensação de que algo nos perseguia pelo caminho. Mas como estava muito escuro, não conseguíamos ver nada. Voltamos para o acampamento e não comentamos aquilo com ninguém. Depois de alguns dias, voltamos no mesmo local para pescar. Eu, o meu pai e o amigo dele. E novamente ouvimos os mesmos barulhos de relincho no mato. Mas desta vez foram mais intensos. O meu pai e este amigo ficaram a espreitar com as suas peixeiras empunhadas e olhando para a direção do barulho. Quando de repente sai da mata um bicho enorme. Parecia um javali gigante. Aquilo ficou nos observando, mas não veio em nossa direção, mas também não recuava. Ficamos ali olhando aquilo, e a coisa nos olhava de volta. A fera estava a uns 30 metros de nós. E acreditem, aquilo começou a rir, com uma risada muito assustadora. Eu quase desmaiei naquela hora, de tanto medo. Aquela coisa estava bloqueando o único caminho que tínhamos para ir embora, pois só havia aquele caminho e o rio. Quando aquilo parou de rir, começou a relinchar e veio correndo em nossa direção. E quando se aproximou,
eu pude perceber que não era um javali. A criatura era uma besta horrível. Aquilo parecia um javali, até o momento que ficou de pé. Daí eu pude ver a sua face, que era semelhante à de um cachorro, e os seus olhos bem amarelados, que refletiam a luz da lua. A coisa veio com tudo em nossa direção e começou a atacar o amigo do meu pai. E meu pai foi ajudá-lo, desferindo golpes com a peixeira na criatura. Eu, paralisado de medo, fiquei apenas observando. Aquela foi uma luta intensa. O meu pai e o seu amigo estavam bastante feridos, e a criatura também estava sangrando. Em uma fração de segundos que a criatura recuou, o meu pai disse para todos nós entrarmos no rio, e assim fizemos. A coisa correu para tentar nos alcançar, mas parou na margem e ficou apenas observando. Ficamos ali no rio por muito tempo, e a criatura nos observava e nos seguia pela margem. Daí, o meu pai percebeu que a criatura só olhava para o seu amigo e nos ignorava. Então, o meu pai fez um teste. Pediu para o seu amigo se afastar um pouco de nós. E foi aí que o meu pai teve certeza que a criatura só observava e seguia o seu amigo. Então, logo meu pai disse: Antônio, eu quero saber por que essa coisa só olha para você. Pode me contando o que está acontecendo. E foi aí que o amigo do meu pai, o Antônio, resolveu contar toda a história. Ele disse que essa criatura era um homem que ele teve uma briga há uns dias atrás. Este homem era o seu amigo, mas um dia o Antônio ficou com a mulher deste homem e o mesmo prometeu vingança a ele. No acampamento cigano já havia boatos que este homem virava bicho em noites de lua cheia. E somente a sua esposa sabia as palavras cabalísticas para interromper a transformação deste homem. Essas palavras foram ensinadas pelo nosso líder cigano, para impedir que esse homem virasse bicho, pois ele carregava uma maldição hereditária. O meu pai ficou muito bravo com o que ouviu do Antônio, pois aquilo era tudo culpa dele. O meu pai mandou o Antônio se afastar de nós, e daí voltamos para a margem do rio. E o Antônio continuou lá, dentro do rio, e a criatura só olhava para ele e ignorava eu e o meu pai. Pegamos os nossos peixes e fomos embora dali, deixando o Antônio para trás. No dia seguinte, o Antônio procurou meu pai e contou o que aconteceu naquela noite. Ele disse que a criatura ficou ali até de manhã, esperando ele sair do rio, e ele esperando a criatura ir embora. E quando o sol começou a nascer, a criatura começou a ficar inquieta. Começou a se debater no chão, até voltar a ser aquele homem do qual ele havia falado. Bem, aquele homem que virava bicho foi banido do acampamento e nunca mais deu as caras por ali. E este amigo do meu pai acabou ficando com a sua mulher e se casando com ela. Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, o Antônio foi pescar sozinho à noite e nunca mais retornou. 2 dias depois, encontraram seu corpo no mato, com profundos cortes e parcialmente devorado.
As pessoas disseram que foi onça, mas eu e o meu pai sabemos muito bem o que foi. Boa noite. Eu vi um homenzinho torto que andava por um caminho torto, que tinha uma perna torta. Essa era uma música que a minha avó sempre cantava para mim dormir por toda a minha infância. Olá, me chamo Alice, e o que vou relatar aqui aconteceu comigo e com a minha irmã, a qual chamarei aqui de Isabela. Eu tinha 12 anos na época e a minha irmã Isabela 17. E morávamos em Rio Branco, no Acre. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa que, por sinal, era muito linda por um preço tão barato. E o homem que nos alugou a casa só aparecia para recolher o aluguel e depois desaparecia. A minha casa era um sobrado e morávamos eu, a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. O meu pai morava em Minas Gerais e muito raramente ia nos visitar. Em uma certa época da minha infância, eu comecei a ver um ser estranho pela casa. Era um homem alto, magro, e a primeira vez que eu vi ele foi subindo as escadas. Ele subia com as suas pernas tortas e a sua cabeça era tombada para o lado. Eu contava isso para a minha mãe, mas ela parecia não se importar. Uma outra vez, eu vi esse ser deitado no sofá da sala, mas em seguida ele entrou dentro do sofá e desapareceu. Até então, eu não tinha medo, pois eu era apenas uma criança. Mas quando fui ficando mais velha, eu fui passando a ter medo daquilo, pois aquela coisa emanava uma energia demoníaca. E foi com 11 anos que eu vi algo muito assustador. Eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã e a minha avó, e a minha mãe no outro quarto, que ficava também no andar de cima. Eu acordei com algo me chamando, como se estivesse gritando no meu ouvido. Então eu acordei repentinamente. E quando vejo, havia um barulho na janela, como se alguém estivesse batendo. Bem, detalhe, o meu quarto fica no segundo andar. Enfim, de curiosa, eu abri a cortina, mas eu não vi nada. Então, abri a janela e de repente aquilo que parecia estar abaixado logo se levanta. E era o tal homenzinho torto, com a mesma descrição das músicas que a minha avó cantava. Aquilo era gigante, extremamente magro. Ele me olhou e deu um sorriso torto e macabro. E apenas um lado da sua boca sorria, enquanto o outro lado permanecia com uma expressão triste, como se fosse um pierrot. Eu me lembro que comecei a gritar e corri para a minha cama, mas ninguém acordava ou vinha ver o que estava acontecendo. A minha irmã na cama do meu lado parecia estar em um sono profundo, e eu fiquei ali, estática, embaixo das cobertas até que adormeci. E quando acordei no dia seguinte, eu decidi não contar aquilo para ninguém, pois achei se tratar apenas de um sonho. E foi então que a minha irmã relatou para a minha mãe que teve um sonho esquisito. Ela disse ter sonhado que chegava em casa às 3 da manhã e assim que chegou tocou a campainha para a minha mãe abrir a porta. Mas quem abriu era um homem muito alto, completamente magro e andava de um jeito desengonçado. E ela conta que assim que viu aquilo ela tentou correr, mas aquilo esticou um dos braços e a puxou para dentro de casa. Ela disse que não conseguia ver o rosto da coisa no sonho, pois ele estava com a cabeça tombada para trás, como se tivesse quebrado o pescoço. Depois disso, ela diz não lembrar mais de nada,
apenas acordou no dia seguinte. Depois que ela contou isso, eu passei a ter certeza que eu não estava ficando louca, pois aquilo realmente estava na casa. Os dias se passaram e não vi mais aquela criatura estranha. Até que um certo dia, fomos para um aniversário infantil de uma amiga minha que tinha acabado de completar 12 anos. Fomos eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha avó para a festa. E quando deu 10 horas, eu já estava dormindo no colo da minha mãe. E a minha mãe pediu para a minha irmã me levar para casa. E assim que chegamos em casa, eu deitei no sofá da sala no andar de baixo e fiquei lá com a minha irmã, que disse que não ia mais sair de casa. Porém, foi só eu dormir que a minha irmã voltou para a festa e me deixou lá sozinha. Meia hora depois, eu acordo com um barulho vindo do andar de cima. Então eu disse: "Mãe, é a senhora aí?" E uma voz idêntica à voz da minha mãe respondeu: "Sim, sou eu. Vem aqui em cima." Eu subi as escadas e quando cheguei lá em cima eu não vi ninguém. E foi quando aquela voz disse: "Eu tô aqui, Alice, embaixo da cama." Eu não cheguei a abaixar, mas eu pude ver aquele ser monstruoso. Ele era tão grande que os seus pés saíam por debaixo da cama, e aquele ser era completamente esquelético. A coisa usava uma roupa toda preta, e o seu corpo era totalmente branco. Não tinha cabelo e nem nariz, e só tinha uma boca enorme e monstruosa, e 2 buracos negros no lugar dos olhos. Eu comecei a gritar e saí do quarto correndo. E assim que desci as escadas, eu vi a sombra daquilo vindo também pela escada. Eu saí correndo pela rua e encontrei a minha mãe, a minha avó e a minha irmã voltando da festa. Eu contei tudo que vi, mas somente a minha irmã acreditou em mim. A minha mãe e a minha avó disse que foi apenas um pesadelo. Alguns dias se passaram e em uma certa noite a minha mãe desceu para o andar de baixo para ir até a cozinha. E foi quando da cozinha ela escutou alguém descendo as escadas, indo também em direção à cozinha. Ela achou que fosse a minha avó, então nem ligou. Mas quando aquilo passou pela porta da cozinha, a minha mãe viu uma sombra na parede. Uma sombra de um velho todo torto com a mesma descrição que dei. Aquilo veio na direção dela e pegou ela pelo pescoço. E a minha mãe não conseguia respirar. E já estava quase desmaiando pela falta de ar. Ela não conseguia pensar em nada, pois aquilo apertava o seu pescoço com muita força. E na hora, ela só pensava que ia morrer. E foi num ato de desespero que ela pegou uma faca em cima da pia e tentou acertar aquilo. E naquele instante, aquele espectro a soltou e a minha mãe correu para o andar de cima e não conseguiu mais dormir naquela noite. No outro dia, a minha mãe trouxe uma médium espírita até a nossa casa. E assim que a mulher pisou o pé dentro de casa, ela começou a suar frio e ficar nervosa. Ela disse que na casa tinha algo extremamente demoníaco e que iria matar todas nós. A mulher tentou contato com a entidade e a entidade incorporou na mulher e respondeu. E então, aquela mulher começou a falar com uma voz de homem. Nessa casa, há 20 anos atrás, morava um homem que não tinha família. Ele era muito ruim e antes da sua morte ele me deu essa casa. E essa casa é minha. E eu vou matar um por um de vocês. Após dizer isso, a médium desincorporou e disse para minha mãe que aquilo era algo poderoso e se tratava de um demônio. E o dia que aquilo grudou a minha mãe pelo pescoço, a sua intenção realmente era matá-la.
mas por sorte ela usou a faca. E como a faca é de ferro, o metal, ele rompe a psicoesfera de energia da entidade quando ela se materializa. E graças a isso, ela conseguiu se livrar da entidade. No mesmo dia, a minha mãe juntou as nossas coisas e fomos para a casa da minha tia antes mesmo do anoitecer. A minha avó se recusou a ir naquele dia, pois disse que tinha que arrumar as coisas com calma. Então, a minha avó ficou sozinha na casa, e naquela noite, a minha avó foi à igreja, e quando voltou, assim que passou pelo portão, ela pôde ver com seus próprios olhos aquela criatura na janela do andar de cima. A coisa sorria para minha avó, com um sorriso extremamente demoníaco. A minha avó saiu correndo de casa e foi dormir na casa da vizinha. E nem no outro dia fomos buscar as nossas coisas. Os meus tios que foram lá e buscaram tudo. E mesmo assim, eles sentiram uma presença estranha na casa, como se estivessem sendo vigiados. Bem, este é o meu relato. E esperem que acredite, pois eu realmente vi uma entidade que se passava por um homenzinho torto. Boa noite. Eu nunca fui muito de acreditar no sobrenatural ou algo religioso. Eu sempre tive receio pelas coisas estranhas que já passei. Começou até cedo, e com os meus 10 anos de idade, eu tive o meu primeiro e pior pesadelo até hoje. Não era um sonho tão claro, era distorcido, com cores vibrantes e tons vermelhos e alaranjados. Mas eu me lembro até hoje, e podia sentir o gosto de sangue e um cheiro adocicado. Mas o que eu achava estranho era o fato de estar acordada, e esse cheiro doce ainda me impregnava. Eu o sentia em alguns instantes do dia, até que certo dia um vizinho meu veio a falecer. Até então, eu não havia visto nenhuma conexão com aquilo que eu sentia. Mas depois de uns anos, eu viria a entender. Se passaram por volta de 5 anos desde que aquilo ocorreu comigo. Eu já tinha até esquecido. Aquilo não era mais relevante. Até que eu voltei a sonhar. E dessa vez, um sonho claro, onde um homem encapuzado se virava para mim em um beco. Ele tinha o rosto de um cachorro preto. Eu acordei assustada. Eu não sou muito de sonhar, mas quando sonho, são pesadelos. Nesta época, o meu pai ainda possuía um mercado. Ele tinha um cliente estranho. Era um homem alto, que comprava pães todas as manhãs. E depois desse pesadelo, quando ele aparecia no mercado de manhã, eu sentia um calafrio e um cheiro doce. Eu sentia algo naquele homem. Eu não estava certa, mas era como se eu sentisse o cheiro da morte nele. Eu não poderia e nem queria alertá-lo, pois pareceria loucura falar essas coisas sem sentido. Eu tive esse sonho por aproximadamente uma semana, até que veio a notícia. Este homem estava voltando para casa e morreu em um assalto. Um motorista de táxi viu a cena e disse que não reconheceu o homem porque estava de noite e ele estava de capuz. Eu fiquei apavorada, porque ali eu percebi que eu tinha previsto isso de uma forma bem distorcida em um sonho. Passei dias calada, sem falar sobre o assunto. Estava pensando em como me livrar desse tipo de dom. Em uma certa manhã,
o meu cachorro estava latindo muito na cozinha da minha casa. Eu não me levantei da minha cama e gritei para ele calar a boca. E logo em seguida, ele veio até o meu quarto e subiu na minha cama. E em seguida, ele ficou rosnando para o lado da parede. Eu logo virei o rosto e vi aquele ser encapuzado passando pelo meu quarto. Eu tentei gritar, mas o meu corpo não me obedecia. Aquele espectro passou pelo lado da minha cama, me olhou fundo e desapareceu. Fiquei muito assustada. Hoje, eu ainda tenho esses sonhos e fico somente à espera que em algum momento isso vai acontecer novamente. Eu tinha 17 anos e estudava a 4 quilômetros de onde eu morava. Eu chegava da aula sempre depois das 11. A nossa casa era no meio de uns pinheiros antigos e alguns pés de frutas. Não havia luz e a nossa pequena família dormia cedo. A luz era de lampião e as portas e janelas eram de madeira e eram trancadas com tramelas. O meu pai viajava muito trabalhando e ficava apenas eu e a minha mãe, naquela casa no meio do nada. Isso aconteceu em uma noite normal, como todas as outras. Nada de especial. Não era sexta-feira e nem quaresma. Era uma noite iluminada e clara pelo luar. E a minha mãe me esperava sentada na cozinha. Um fogão a lenha ainda mantinha aceso a janta aquecida. Era legal chegar em casa e poder conversar com a minha mãe. Entrei e coloquei a minha mochila na mesa da copa. Fui para a cozinha e beijei a minha mãe. Foi aí quando tudo começou. A única porta da casa que dava acesso à sala se abriu rangendo. A minha mãe me pediu para trancá-la. E assim eu fiz. Mas quando fechei a porta, a janela da cozinha onde a minha mãe estava logo se abriu, num estrondo batendo na parede. Eu logo fui ver assustado, pensando que havia caído algo na cozinha. E foi quando a minha mãe fechava a janela, passando a tramela. E logo em seguida, a janela do quarto da minha mãe se abriu violentamente. Eu corri para o quarto e a fechei no mesmo instante. E acreditem, a porta da sala, que eu já havia fechado, se abriu com muita violência. Eu corri para fora de casa, seguido pela minha mãe. Eu procurava por alguém que estivesse fazendo isso. A minha mãe me propôs que eu circundasse a casa por um lado, enquanto ela ia pelo outro. E logo nos encontraríamos nos fundos. Eu fui pelo lado onde havia o clarão da lua, pois o medo que eu sentia me congelava a espinha e arrepios deixavam o meu cabelo em pé. E assim fizemos. Eu estava na metade do caminho, e quando ouvi a minha mãe gritar, perto do tanque de lavar roupas. E sem pensar mais no medo, eu corri e a encontrei desmaiada. A agarrei pelos braços e a levei para dentro de casa. Com ela deitada, desmaiada no chão e as portas e janelas todas abertas, eu chorei de medo. Não me atrevi a fazer nada. E quando ela despertou, ela me contou o que aconteceu. Ela disse que quando chegou no tanque, algo a agarrou pelo pescoço e gritou no ouvido dela. Um grito de terror. E foi aí que ela desmaiou. Eu não sei bem ao certo o que aconteceu depois. E logo que o dia amanheceu, nenhum de nós comentou esse fato.
estou com 50 anos de idade. E agora, vendo seu canal, eu me lembrei dessa passagem que aconteceu comigo. Mas graças a Deus, nunca mais se repetiu. A história que vou contar aconteceu com um amigo meu. Bem, vamos ao relato. O meu amigo saiu de casa para morar sozinho. E logo de cara, ele encontrou uma casa boa e barata. Nos primeiros dias, tudo estava calmo e normal. Ele chegava do serviço, fazia um lanche, ficava na internet e depois ia dormir. Então, chegou o final de semana, o dia da festa, para inaugurar sua casa com os amigos. Eram muitas bebidas e videogame, e foi uma noite excelente. Então, todos cansados foram dormir. Alguns ficaram na cama e outros nos colchões no chão, naquela bagunça de solteiros. E depois das 3 horas da manhã, todos acordaram com um clique de luz do quarto, acendendo e apagando. O meu amigo, o dono da casa, cansado e com muito sono, achou que os amigos estavam pregando uma peça nele. Então ele se levantou, pegou um pedaço de esparadrapo e colocou no interruptor, para manter a luz apagada. E todos voltaram a dormir depois de muitas risadas. Porque ninguém ali sabia quem era o engraçadinho da turma que estava querendo fazer medo para os outros. Alguns minutos depois, eles acordaram novamente com a luz do quarto acesa. Aí todo mundo pulou em cima da cama. A luz começou a acender e apagar sozinha. E em seguida, eles começaram a ouvir passos na cozinha. Eram passos pesados, de alguém que ficava andando para lá e para cá. Apavorados, todos ficaram quietos em cima da cama, ouvindo aqueles barulhos. De repente, eles começaram a ouvir vozes vindo da sala, como se fosse de 2 velhos conversando e rindo. E também começaram a ouvir claramente pisadas fortes de bota vindo da cozinha em direção ao quarto. A luz da cozinha se acendeu, e aquele barulho foi em direção ao banheiro. Acendeu a luz do quarto e apagou. O meu amigo começou a pedir para aquele barulho sair da sua casa, que ele queria dormir. E de repente, todo mundo ali ouviu uma voz bem alta de um homem falando. Aqui é o diabo. Eles não pensaram 2 vezes e pularam para fora da cama e correram para a rua, cada um para sua casa. O meu amigo, que era dono da casa, foi para a casa da sua mãe, que ficava um quarteirão abaixo, e contou a ela e ao seu padrasto o ocorrido, e que ele havia deixado tudo aberto, inclusive a porta da casa e o portão. Então, ele, a sua mãe e o seu padrasto foram lá fechar as portas, e quando chegaram lá, as luzes estavam todas acesas e as portas abertas. A sua mãe entrou e começou a limpar. Ele e o padrasto ficaram sentados na cozinha esperando a mãe terminar a limpeza da bagunça. E então, a luz do quarto começou a acender e apagar de novo. E a sua mãe, que estava lá sozinha, sentiu alguém dando um baita empurrão nela, que a fez cair de joelhos no chão, quase batendo a cabeça na parede. Ela, com muito medo, saiu às pressas da casa. O padrasto apagou todas as luzes e trancou a porta. Quando eles estavam no portão, viram todas as luzes se acender de novo e foram embora às pressas. Assim que chegaram na casa da sua mãe, ela viu que os seus joelhos estavam machucados
e os seus braços e costas estavam com arranhões e várias outras marcas que deixava roxo. Foi horrível. Até hoje nos perguntamos o que pode ter sido aquilo. E até hoje, quem aluga aquela casa não passa mais de uma semana lá. Boa noite. Olá, pode me chamar de Cauã. E essa história ocorreu há 1 ano atrás. E na época eu estava com os meus 14 anos. Bem, eu sou de São Paulo, de São Bernardo do Campo. Era época de férias e eu fui visitar os meus avós que moram em São Bernardo do Campo também. E lá eles têm um cachorro que eu considero como o meu Thor, que é uma mistura de pitbull. Ele é um cachorro carinhoso, mas um tanto bravo com estranhos. A casa dos meus avós fica junto com um terreno que foi construído um pouco mais acima. E este terreno era um tanto assombrado. Bem, por consequência disso, o lugar foi vendido aos meus avós por um preço muito baixo, logo após o dono morrer. E o meu avô construiu essa casa com 2 quartos e um quartinho usado hoje como despensa, uma sala grande, uma cozinha espaçosa e 2 banheiros. Bem, certa vez, eu e o meu irmão fomos dormir lá. Assim que entrei na casa, eu vi que ela era um tanto estranha. E no tempo em que fiquei lá, eu passei a ter sonhos estranhos e vi bastante coisas nesta casa. Porém, uma certa noite, eu estava deitado assistindo TV como de costume. Os meus avós já estavam dormindo e o meu irmão estava deitado no colchão ao lado do sofá. Eram por volta de 2 horas da manhã. E eu me lembro que estava assistindo um filme qualquer na TV. E quando do nada, sai barulhos estranhos da cozinha, como se tivesse alguém fuçando tudo por lá. E então, o meu cachorro começou a se agitar e latir aquele barulho. Mas depois de um tempo, ele começou a chorar, como se tivesse com medo. E aquele barulho na cozinha não passava. Então, eu resolvi acordar o meu irmão, mas ele dormia como uma pedra. Me levantei e fui sem fazer barulho pelo corredor que levava à cozinha. E assim que cheguei na porta da cozinha, me deparei com um homem vestido de preto. Aquele homem tinha a pele vermelha e da sua cabeça saía um par de chifres. Ele me encarou com um olhar demoníaco e estendeu a sua mão na minha direção. Eu vi que a sua pele era completamente vermelha. Saí correndo, deitei no sofá e me cobri embaixo das cobertas. E aquele barulho que vinha da cozinha começou a aumentar cada vez mais. Tentei acordar o meu irmão, porém ele não acordava. Esta noite foi bastante longa, mas ao amanhecer aqueles barulhos pararam. E só assim eu acabei dormindo. E quando acordei, contei tudo para o meu avô. E ele disse que poderia ser algum ladrão. E também não sabia como não acordou com este barulho. Mas acabou que essa história ficou por isso mesmo. Mas a partir daí eu demorei muito para ir novamente à casa dos meus avós. O meu irmão e a minha avó não acreditaram em mim. Porém, eu sei muito bem o que vi naquela noite. E posso afirmar com certeza que aquela coisa que vi não era deste mundo.
e sim das profundezas do inferno. Boa noite. Boa noite, sigo você no seu canal e gosto muito das histórias de lobisomens. E por este motivo, eu resolvi mandar o meu relato para você. Bem, eu me chamo Viviane, e quando eu era pequena, por volta dos 7 anos de idade, eu estava dormindo na sala da casa da minha avó. Eu não gostava de dormir sozinha na sala, pois eu tinha a sensação que tinha algo sempre me observando. A minha avó era espírita e frequentava centros. Eu nunca gostei, porém eu sempre tinha que acompanhá-la. As pessoas ali do centro diziam que eu tinha o dom de ver e sentir forças ocultas. Mas eu, sinceramente, não gosto desse tipo de coisas. Então, voltando do centro naquela noite, me deitei e logo fui dormir. Quando dei por mim, eu acordei na sala sozinha. E a minha mãe estava com a minha avó na cozinha conversando. Acordei assustada e de frente com o sofá. A porta da sala era de vidro, então dava para ver tudo pelo lado de fora. E foi nessa hora que acordei e olhei para a direção da porta e me deparei com uma coisa muito estranha me olhando fixamente. Aquilo tinha os olhos vermelhos e era um vulto alto e muito escuro. E aquela coisa não tirava os seus olhos vermelhos de mim. Eu, com muito medo, saí correndo para a cozinha. E chorando muito, eu entrei para debaixo da mesa. A minha avó perguntou o que estava acontecendo. Então, eu contei a ela o ocorrido. Ela me pegou no colo e disse: "Vamos ver o que tem lá." E assim que ela chegou, ela não viu nada. Ou talvez viu e não quis me contar. Eu continuava em seu colo. E assim, ela me levou para o quarto, que era no andar de cima. Enquanto subíamos as escadas, eu, com muito medo, olhei para a porta lá embaixo. E lá estava aquele ser horrendo dos olhos vermelhos me seguindo. Aquela coisa me olhava com um olhar malicioso e caminhava em minha direção com os braços apontados para mim. Hoje eu sou adulta, mas me lembro desse dia até hoje. E depois desse dia, eu, na minha adolescência, estava no meu quarto. E na frente do meu quarto tem o quarto do meu avô. E dali dava para ver uma penteadeira antiga com um espelho grande. E quando eu estava indo no banheiro, olhei para o quarto e vi aquela mesma figura no espelho da penteadeira que ficava no quarto. Foi muito rápido, mas assim que vi, eu me assustei e gritei para minha avó. E neste momento, a porta bateu com muita força. Aquela coisa era uma silhueta grande com longos chifres. E cada um dos seus chifres pareciam dar em voltas de tão grandes que eram. Eu sei que aquilo era algo muito ruim, pois a minha avó frequentava lugares que faziam mal para outras pessoas. Então aquela entidade perseguia a minha avó. E como ela não queria mais fazer parte dessas coisas e parou de frequentar os centros, ela acabou ficando transtornada e muito perturbada. E tanto ela quanto a minha mãe, depois que pararam de frequentar o centro de macumba, acabaram enlouquecendo. A minha avó morreu com uma doença que a deixou em estado vegetativo. E a minha mãe teve sérios problemas mentais.
e hoje ela está em tratamento. E por isso eu digo que não devemos mexer com esse tipo de forças, pois assim como essas coisas perseguiram a minha avó e a minha mãe, isso também pode acabar perseguindo vocês. Bem, vários anos se passaram. Era dia de finados. As minhas tias tinham a tradição de colocarem a melhor roupa de cama em suas camas, pois elas diziam que os nossos entes falecidos vinham nos visitar, e se a cama estivesse mal arrumada, ou com roupas de cama suja, atraía coisas ruins. Então, como de costume, arrumávamos tudo como se fosse para receber convidados para uma festa. E depois saíamos, como de costume, para o cemitério para acender velas no túmulo de nossa família. E depois de lá, íamos sempre nas casas dos nossos parentes tomar café e jogar conversa fora. E eu, sinceramente, gostava muito daquilo. Até que um certo dia, já era muito tarde, estávamos na casa de uma tia. A casa dela ficava muito perto da nossa casa. Era cerca de 10 minutos andando. Porém, o caminho que ia até lá era cheio de mato. E na época era chamado de barroca, pois morávamos no fim da subida e era uma rua de terra sem asfalto. Então nos despedimos de nossa tia, pois já era muito tarde, e fomos andando para casa por aquela rua. E foi quando a minha tia teve a sensação que havia algo nos seguindo pelo mato. E foi então que a minha outra tia me pegou no colo e todos apertaram o passo. Subimos aquela subida de terra e quando eu olhei para trás, eu vi aqueles mesmos olhos vermelhos me olhando no meio do mato. E aquilo parecia um cachorro grande. E a criatura estava pronta para dar o bote. Eu não falei nada para elas, pois todas nós estávamos muito assustadas. As minhas tias estavam quase sem fôlego. E do jeito que a gente abriu o portão, entramos rápido e nem acendemos a luz. E ficamos ali olhando pela janela da cozinha. E logo em seguida escutamos um assovio muito alto, vindo do lado do portão. E depois do assobio, ouvimos um uivo muito alto vindo do lado de fora. Eu fiquei com muito medo. E as minhas tias comentavam que não era bom ficar na rua de madrugada em noites de finados. Então ficamos quietas no escuro até aquela coisa ir embora. E por fim, amanhecemos na cozinha. O meu avô havia acordado e ia comprar pão. E quando foi pedir a chave para a minha tia, ele nos perguntou por que nós estávamos dormindo na cozinha. E como ele não acreditava nessas coisas, as minhas tias não falaram nada para ele. Mas foi então que ele foi no portão e lá ele viu marcas de garras no muro. Depois desse dia, nunca mais chegamos de madrugada em casa. E as minhas tias comentaram que naquela noite, uma coisa muito ruim veio atrás de nós. E a partir daquele dia, noite ou outra, sempre ouvimos assovios e uivos perto de casa. E esses barulhos vinham daquela barroca. Hoje, eu ainda moro na mesma casa. E evito passar por essa rua, mesmo que agora ela seja asfaltada e com várias casas ao redor. Boa noite.